Oi, gente. Então, dando sequência aí à nossa quarta semana do PET Volume 3, hoje a gente vai partir para a aula 2, certo? Exemplos da presença humana pré-histórica no atual território brasileiro, certo? Uma presença que a gente já falou em aulas anteriores é a luzia. Lembram? Vocês lembram daquele fóssil bem antigo, que é considerado o primeiro ser humano da América, ou a brasileira mais antiga de todos os tempos, brasileira entre aspas, certo? A gente também vai falar um pouquinho da arte rupestre e também dos sambaquis, tá? Então, ó, aqui a Luzia, só para vocês retomarem, a gente já estudou sobre ela em aulas passadas, certo? Ela foi um crânio que ela foi achada ali na região de Lagoa Santa, próximo a Belo Horizonte. Aí acharam esse fóssil, fizeram a reconstituição facial dela e ela teria mais ou menos é, essa face, esse rosto, tá? A gente não vai falar dela porque a gente já falou em aulas passadas. Então vamos falar um pouco sobre a arte rupestre, tá? O que é arte rupestre? Então, arte rupestre é um conjunto de pinturas que são feitos em fundos rochosos, em uma gruta, em uma caverna, em um lajeado, em um paredão a céu aberto, tá? Isso é arte rupestre, tá? De início, eles usavam algumas cores, como o marrom, o vermelho e o amarelo. Como que eles faziam para chegar nessas cores? Tinha um mineral, uma pedra, assim, uma terra, que se chama ocre, certo? Aí eles socavam o ocre e reduziam, faziam pó com esse mineral, com essa pedra, com essa rocha, com esse pedaço de terra. Em seguida, eles misturavam com argila, que é um pouco de barro. Então, se eles quisessem é, uma, uma tinta mais clara, cor amarela, por exemplo, eles misturavam mais argila. Se eles queriam menos, uma cor mais escura, como marrom, por exemplo, eles misturavam mais. Se eles não queriam nem tanto, nem muito, nem pouco, e conseguiam chegar ao vermelho, tá? Aí, eles pegavam essa tinta, colocavam lá nas caçambinhas, nas cuinhas que eles tinham, e depois eles pegavam com o dedo ou com um pincel feito com pelos de animais e iam lá na parede, na pedra das cavernas, nas paredes das cavernas, ou em algum paredão a céu aberto, ou em alguma superfície rochosa, e pintavam, certo? Faziam desenhos, criavam coisas, tá? E também conseguiu obter o carvão, por exemplo, a cor preta, por exemplo, através do carvão, e algumas outras cores que vão surgir ao longo do tempo, eles extraíam das plantas e dos animais, tá? E por que essas pessoas pintavam isso? No começo, se achou que essas pinturas elas eram feitas sem nenhum significado, sem nenhuma função. Ah, eles pintavam por pintar. Os estudiosos pensavam. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a pensar que essas pinturas elas poderiam ter um significado mágico para quem pintou elas. Ou seja, a pessoa acreditava que se ela desenhasse uma pessoa caçando um animal, seria mais fácil para aquela pessoa de verdade conseguir caçar aquele animal de verdade. É como se fosse uma espécie de mágica, tá? E tem gente que diz ainda que essas pinturas rupestres, elas eram feitas porque o ser humano, ele tem uma alma artística desde muito tempo atrás, certo? Eles pintavam porque eles gostavam. E aqui no Brasil, a gente não conhece muito, mas a gente tem exemplos de pinturas rupestres, como essa que eu vou colocar aqui para vocês, ó. A gente tem essa pessoa que parece que está observando esse cervo, esse animal grande, certo? Que tem um filhotinho, tá? Essas pinturas, elas estão num lugar que se chama Serra da Capivara, que fica lá no Piauí, tá? Então a gente tem várias dessas pinturas é, aqui pelo Brasil afora, que são exemplos da arte rupestre. Ou seja, elas foram feitas há milhares de anos atrás, certo? Foram feitas pelos antepassados dos indígenas, por gente que vivia de forma muito diferente da nossa, que vivia de forma muito diferente dos indígenas, tá? E um outro exemplo que a gente tem aqui no Brasil, de presença pré-histórica, é o sambaqui. O que é um sambaqui? Sambaqui é uma palavra de origem tupi que significa monte de conchas. E ele é um indício da presença humana típica das regiões litorâneas, certo? Por quê? Porque um sambaqui, ele é uma formação constituída principalmente de rochas não, gente, de conchas de moluscos, certo? E essas conchas de moluscos só tem
no mar, certo? Só que além das conchas de moluscos, eles também eram formados por restos de alimentos, por ferramentas e, inclusive, por restos de seres humanos, de esqueletos de seres humanos, tá? Mas como essas conchas, elas são ricas em calcário e é um adubo natural, e as pessoas foram comendo e jogando, comendo e jogando, comendo e jogando, e formou-se esse monte, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, como o calcário é um adubo natural, cresceu uma vegetação em cima desse monte. Então, quando a gente olha para o Sambaqui Figueirinha 2, que está representado aí na imagem que fica lá em Santa Catarina, a gente pensa que isso aí é um morro de terra, um morro normal. Mas, na verdade, ele é um morro de conchas, de moluscos. E esses montes eles podem ser pequenininhos, eles podem ter 2 metros, até 20 metros de altura e 100 metros de extensão. E os de Santa Catarina, eles são os maiores, não só do Brasil, mas do mundo todo. E para que servia isso? Basicamente, no começo, as pessoas achavam que isso era uma lata de lixo pré-histórica. A pessoa, ela estava comendo lá o molusco, aí jogava a concha. Aí vinha o outro lá e comia a ostra, jogava a concha. Aí vinha o outro, jogava. Aí ia se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, até formar esse monte grande. Só que depois que começaram a escavar esses montes e ver o que existia lá dentro, eles começaram a encontrar coisas estranhas, como ferramentas. E teve um dia que eles encontraram 40 mil pessoas, 40 mil esqueletos dentro de um sambaqui. Então eles começaram a pensar assim: bem, isso aqui então é um túmulo, é um cemitério, não é uma lata de lixo. Ah, mas isso aqui você tem ferramentas, você tem essas coisas, então isso aqui podia ser a moradia deles também, certo? O povo do Sambaqui, eles começaram a fazer esse tipo de construção há 8.500 anos atrás, certo? E a gente não sabe muito sobre eles ainda, a gente não tem muita informação sobre esse povo. A gente sabe que eles eram povos caçadores, que eles eram povos coletores, eles eram pescadores e eles estavam se sedentarizando, eles não ficavam mais mudando de um lugar para o outro. Mas a gente não sabe muito sobre eles e sabe menos ainda o porquê deles terem desaparecido. Mas isso aí é um forte indício de que existia ser humano aqui, onde hoje é o nosso país, há milhares e milhares de anos atrás, tá? Então isso aqui é um pouquinho sobre a aula de hoje, tá? A gente viu 3 exemplos da presença do ser humano, a gente relembrou a Luzia, a gente estudou um pouquinho sobre a arte rupestre e a gente também estudou um pouquinho sobre o que é um sambaqui, tá? Então, por hoje é só.